Apocalipse capítulo 11, versículo 8.2. Bom, nesse versículo também, no versículo 8, Jerusalém é chamada de Sodoma e Egito. A cidade santa tornou-se sinônimo de perversão sexual, como a cidade de Sodoma, e sinônimo de mundanismo, como o Egito. Alguns intérpretes têm apontado a cidade de Roma como sendo o local do martírio das duas testemunhas. Mas certamente não é a cidade de Roma, e sim a cidade de Jerusalém. O momento que João recebe a revelação, ano 94 aproximadamente da era cristã, é também o momento que ocorre o início da mistura do paganismo com o cristianismo. Vocês sabem que a primeira perseguição religiosa que ocorre no Império Romano é a do ano 94. A perseguição de Nero não foi bem uma perseguição religiosa, né? Ele disse que os cristãos botaram fogo em Roma, mas a perseguição não era pela religião cristã. Já a perseguição do ano 94 é. Por quê? Porque os sacerdotes de Júpiter disseram para o imperador que eles estavam perdendo as batalhas contra os galeses, contra os bárbaros, porque os deuses estavam chateados porque havia um povo no Império Romano que dizia que os deuses não existiam, tá bom? Então, esse é o período da mistura. Por quê? Eu vou explicar agora o porquê da mistura. Essa mistura ocorreu devido a alguns bispos que estavam na cidade de Roma não terem resistido à perseguição e aceitado a ordem do imperador para adorarem a Júpiter, Mitra e outras divindades. Isso é comprovado na história. Essa perseguição de 94, ela foi na cidade de Roma, ela não atingiu todo o império. As outras perseguições vão atingir todo o império. E dos pastores, dos bispos que estavam em Roma, alguns continuaram testemunhando de Jesus e morreram. Mas a história comprova que teve aqueles pastores, aqueles bispos, que eles aceitaram trabalhar no templo de Júpiter, no templo de Mitra, para poder continuar vivo, para satisfazer o imperador. Prosseguindo no comentário. Até hoje, todas as paróquias católicas trazem Mitra no seu nome. Uma pesquisa rápida na internet por Mitra arquiepiscopal surpreenderá o leitor. Então você pode entrar no YouTube, no Google, e pesquisar Mitra, pode pesquisar arquidiocese, paróquia, e você vai encontrar aqui no Rio de Janeiro mesmo, na cidade que você tiver, vai aparecer Mitra arquiepiscopal. Por quê? Porque a Igreja Católica ela é uma continuação do culto a Mitra. Sempre no dia 25 de dezembro, que eu tenho oportunidade, que eu estou numa igreja, eu falo, olha, a Igreja de Jesus, ela sabe que o dia 25 de dezembro não é a data do nascimento de Jesus. Essa era, na mitologia romana, o nascimento de Mitra, era o dia do Deus Sol, porque esse era, naquele tempo, o chamado solstício de verão, quando o Sol ele dominava a maior parte do dia, tá ok? Então Mitra era adorado como Deus Sol. E nesse período já começa a surgir essa mistura da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana, quando ela nasceu, é um dilema, porque você pode considerar o nascimento nesse momento aqui, quando começa a adotar o incensário do culto de Mitra, ele já entra na Igreja Católica, tá bom? Alguns também vão considerar quando Constantino ele organiza a Igreja Católica, tá bom? Acaba com a perseguição e ele organiza, ele é que
se assenta para tomar as decisões, tá bom? Entre os bispos católicos, as decisões doutrinárias e tudo. Também poderá ser considerado como a Igreja Católica organizada. Eu considero a Igreja Católica em definitivo organizada o ano 431 da era cristã. Porque nesse ano a Igreja Católica fez um concílio na cidade de Éfeso e todo o culto de Semíramis, que era chamado de Diana dos Efésios, foi aplicado a Maria. Ali definitivamente nasceu a Babilônia apocalíptica, né? Podemos dizer, ou então ela se tornou adulta, tá bom? Mas aqui, nesse ano 94, é que começa essa mistura, pastores espíritas, porque eles foram trabalhar no culto de Júpiter, no culto de Mitra, que não era coisinha pequena não, eram cultos com possessão demoníaca, ou seja, aqueles pastores se tornaram espíritas, e o retorno deles, né, quando termina a perseguição, vai ser um problema, que outros pastores não vão aceitar que eles retornem ao ministério automaticamente. Isso vai acontecer em todas as 9 perseguições religiosas que vão se seguir, até na perseguição que Constantino dá fim, né? Que a história relata até, vamos dizer, a confusão de Constantino com os pastores, com o pastor Donato, que não aceita que esses pastores espíritas voltem ao ministério automaticamente. E é claro, Constantino vai perseguir e vai matar, porque é o princípio da Babilônia apocalíptica, né? Perseguir os cristãos verdadeiros. Ela foi criada para isso, perseguir os cristãos verdadeiros e difamar o cristianismo, porque todo ateu, todo judeu, né, que olha para a história da Igreja Católica fala: o cristianismo é péssimo, né? Karl Marx olhou para a história da Igreja Católica pensando ser ela a história do cristianismo e disse: os cristãos sempre estiveram ao lado dos ricos, por isso essa religião tem que ser controlada. Então a Babilônia apocalíptica, a função dela é difamar o cristianismo, e temos que reconhecer, eles conseguem, né? Porque poucos são aqueles que conseguem ver que essa instituição nunca foi a igreja cristã. O comentário prossegue: os bispos que adoravam a Mitra e Júpiter participavam de cultos com possessão demoníaca. Esses bispos foram chamados de Lápse. Se vocês procurarem na história, eles são chamados normalmente de Lápse. Era assim que os outros cristãos chamavam eles. Lápse, termo latino que se traduz por caídos ou vacilantes. São esses bispos que começam a surgir nessa primeira perseguição e vão até a 9ª perseguição religiosa. São eles que vão organizar a Igreja Católica. Eram também chamados de traditores, termo latino que se traduz por entregar ou trair. Por que entregar ou trair, né? Porque eles traíam a fé cristã, ok? Né? E eles entregavam, né, os pergaminhos, porque os imperadores romanos diziam: olha, essa religião tem que acabar, vocês tragam todos os pergaminhos para vocês não morrerem. E eles pegavam os pergaminhos do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, dos evangelhos, né? Claro, naquela época a Bíblia ainda estava se organizando, então os pergaminhos, os rolos de cada livro do Novo Testamento, eles entregavam para serem queimados. Então, prosseguindo, o comentário diz: era aplicado aos bispos que entregavam os pergaminhos sagrados dos escritos cristãos às autoridades romanas. Eram também chamados de turificati, termo latino que se traduz por queimar incenso, e era aplicado aos bispos Lápse, por eles queimarem incenso às divindades pagãs. De onde que vocês acham que a Igreja Católica tirou, né, essa prática de queimar incenso? Você acha que o apóstolo Pedro fazia isso, o apóstolo Paulo, Timóteo, João? É claro que não. Todos sabiam que o incenso era um símbolo do Antigo Testamento, tá ok? Para falar de oração a Deus, mas que no Novo Testamento os cristãos nunca praticaram.
eles adotaram da religião pagã, do culto a Mitra, do culto a Júpiter. Prosseguindo, apesar das evidências citadas, a expressão onde o seu Senhor também foi crucificado deixa claro que se trata de Jerusalém. Interessante não haver uma comparação com a Babilônia, mas esta estará representada na Igreja Católica, a Babilônia apocalíptica. Por que eu comento aqui não haver uma comparação com a Babilônia? Porque o culto de Júpiter, o culto de Mitra, todos eles traziam um princípio, né, do culto da Babilônia. O culto de Baal trazia princípios do culto da Babilônia. O mundo antigo, ele foi influenciado pela Babilônia, e a religião pagã do mundo antigo era a religião da Babilônia. Vamos lembrar que Nimrod e Semíramis, a Bíblia não nos diz a idade, né, dos descendentes de Cã que vão gerar Nimrod, mas se nós considerarmos, ele foi a terceira geração depois do dilúvio, e considerando pela terceira geração de Sem, a rebelião de Babel ocorreu mais ou menos no ano 100 anos depois do dilúvio, ou seja, cerca de 2.200 anos antes de Cristo. Então aquela religião de Babel, ela vai dominar o mundo antigo. E quando a Bíblia vai chamar a Igreja Católica de Babilônia apocalíptica, nós veremos mais à frente que a Bíblia vai dizer que a Babilônia, ela estava assentada sobre Roma. Porque é dito que ela estava assentada sobre a besta. E essa Babilônia apocalíptica, ela se tornou mais poderosa do que o Império Romano, né? Quando o Império Romano cai, os bárbaros, eles toleram a igreja, porque eles não veem a igreja como um poder político, e acaba que um bárbaro, né, chamado Carlos Magno, ele acaba adotando a religião católica, e eles fundam o Sacro Império Romano, e a Igreja Católica continua assentada sobre a besta. O Sacro Império Romano, ele é a continuação do Império Romano. Ele é a continuação daquela quarta besta de Daniel, capítulo 7. E o Sacro Império Romano, né, ele vai também, claro, se estender para as Américas, porque os Estados Unidos, Brasil, toda a América do Sul, México, América Central, eles serão ocupados por países que faziam parte do Sacro Império Romano, tá ok? A França, a Inglaterra, Portugal, Espanha. Então, nesse momento, já poderia se falar da Babilônia, mas ela vai ser citada mais à frente, e a Bíblia vai falar muito dela. A Bíblia falará que ela, durante a grande tribulação, estará assentada sobre a besta que sobe do mar, tá bom? A besta que sobe da terra, que fala como dragão, a besta vermelha, né, a besta escarlate. A Igreja Católica também estará sentada sobre ela, e hoje já é verdade. A Igreja Católica, ela reconheceu os bispos ateus da China. Essa é uma evidência muito clara. Então a Igreja Católica, a Babilônia apocalíptica, continua dominando. Até porque os bispos ateus, o que eles fazem? O que nós lemos da religião católica na China, que é uma mistura, né? Mao Tse Tung, ele criou uma igreja católica ateia, tá bom? Mas ele manteve todos o batismo infantil, ele manteve todos o culto da Igreja Católica, claro, né, impedindo os seus membros de participarem do sangue de Jesus. O povo não pode participar do vinho, tá ok? Simbolicamente não participa, então, do sangue de Jesus. E o Papa atual, ele reconheceu toda esse culto estranho, né, que esses bispos ateus fazem lá na China. Então ela está assentada também sobre a besta escarlate, que é a China. E também veremos que ela está assentada sobre as nações, sobre muitas águas, é dito. Ela está dominando o mundo ainda. O comentário prossegue.
Jerusalém ser chamado de Sodoma e Egito significa que a cidade estava pervertida como Sodoma e se levantava contra o povo de Deus, exatamente como o Egito fizera. Então, aquele mundanismo egípcio, né, que era uma religião da Babilônia, as divindades egípcias, né, Nimrod, ele saiu do Egito. Tudo indica que Nimrod começou a sua religião no Egito, porque ele era descendente de Cã, tá ok? E os descendentes de Cã foram habitar a região que depois vai se chamar Egito, que os gregos depois vão chamar de Egito. E depois, 100 anos depois, Nimrod sai do Egito e leva a sua religião lá para a Mesopotâmia, e que vai contaminar toda aquela região da Mesopotâmia, a ponto de cerca de 250 anos depois, Deus ter que tirar Abraão da Mesopotâmia, porque a parte dos descendentes de Noé, temente a Deus, estava totalmente contaminada. Então o ato deles se levantar contra o povo de Deus, esse mundanismo deles, né, era o que Jerusalém fazia nos dias do Novo Testamento. Nos dias da revelação do Apocalipse, Jerusalém ainda se recuperava da grande destruição do ano 70. Ainda não havia ocorrido aquela mudança do nome da cidade de Jerusalém para Hélia Capitolina. Serão cerca de 30 anos depois que o imperador romano chamado Adriano cometerá esse agravo.